do 9º capítulo. Levítico, capítulo de número 9. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. A igreja. E disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e trazes perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: toma um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, e ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. E um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e agora o Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado, o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era possível. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura dos rins e o rebanho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto dos seus pecados em seus pedaços, com a cabeça queimou sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto do altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, imolou, e preparou por oferta pelo pecado, como fizera como o primeiro. Também fez chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e aspergiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda e o que sobre as entranhas e os rins, e os retenhos do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita, Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo o abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Juntos. E eis que saiu fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e mostrou-se sobre o rosto. Amém, queridos. O objetivo dessa noite, amados irmãos, é abordar o sacrifício ou os sacrifícios que foram feitos por Arão e pela igreja, pela comunidade, pela tenda.
A pergunta introdutória é: quais foram as consequências da consagração? Tudo pronto. Tudo pronto. As normas sobre as ofertas, oferta pelos pecados, ofertas pelos pecados dos líderes, os sacerdotes, os levitas, oferta de manjares, gratidão, ofertas de cereais, ofertas movidas, todos os tipos de ofertas predeterminadas, catalogadas, ensinadas. Moisés ensinou para Arão e seus filhos conscientes. E agora falta uma coisa. Falta a consagração do povo, a consagração pública e notória dos oficiais, e algo tremendo aconteceria. Ore por você nesse instante. Fale, Senhor, fale comigo. Peça, Senhor, eu quero ver a tua glória, a tua Shekinah. Eu quero perceber isso na igreja do século 21. Uma igreja pecadora, com homens pecadores, mas que com Deus tão mesmo. Se coloque nessa igreja e pense nas doenças e nos cânceres que são tomados nos púlpitos das igrejas, levando pessoas a cometerem suicídios, a dizer que era pastor, era crente. Pessoas que nunca mais colocarão os pés dentro de uma igreja, filhos que se acreditarão de tudo aquilo que cresceu ouvindo, que o pior lugar, talvez, para essas pessoas seja o solo, o pátio, a tenda, a casa do Senhor. Você pode orar e pode dizer: Senhor, restaura o teu lugar. Restaure a igreja do século 21. Tenha compaixão da igreja presbiteriana do Brasil. Ore pela nossa igreja. Ore por você. Faz parte da igreja do Senhor. Deus, nós estamos diante da tua palavra. Abra os nossos olhos da fé, Senhor. Abra a nossa mente. Abra, Senhor, a nossa consciência. Penetre agora, rasgando juntas e medulas, triturando ossos, mostrando pecados que impedem a tua glória, a tua Shekinah entre nós. Confessamos a nossa total nulidade. Confessamos a nossa pequenez. Confessamos que não há nada lindo dentro da gente, não há boniteza nenhuma. Nós somos como trapos, nós somos os vermezinhos, nós somos aquele que devemos nos negar a nós mesmos. Ó Deus, entenda isso, Pai. Nós queremos que, ó Pai, declarar que nós precisamos entender isso, porque o Senhor já declarou isso há muitos anos. Toma a tua igreja agora, Senhor. Toma a igreja presbiteriana do Brasil, a nossa igreja, Pai. Põe a boca ao chuí. Toma as igrejas, ó Deus, presbiterianas do Brasil, em solo de Santa Maria, Santo do Dumont, ali na Central, Santa Maria Central, Santa Maria Sul, Tororó. Deus, tome onde tiver uma igreja irmã nossa, nesse momento, um pastor falando, presbítero de liturgia, ministério de cântico cantando, que a tua glória, ó Deus, entre nessas igrejas. E que coração hoje possa ser, ó Deus, despedaçados pela tua palavra, como nós seremos nesse momento. Senhor, nos ajude, Pai, a entender que está tudo pronto, mas que está tudo fora do lugar. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você aí no ano de 1959. Sabe o que estava acontecendo em 1959? Você já era nascido em 1959? Eu digo que não era. Eu não era nascido. Eu nasci 10 anos depois de 1959. Mas em 1959, a tua igreja, a nossa igreja, completava 100 anos. Foi uma festa no Rio de Janeiro. Em 1959, o presidente
Juscelino Kubitschek estava no culto na Catedral Presbiteriana. Os pastores pregavam, o coral cantava. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ali na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, pôde glorificar a Deus com seus pastores, com caravanas do Brasil inteiro, ali, celebrando o centenário da Igreja Presbiteriana em 1959. Pois bem, em 2009, quando a igreja fez 150 anos, eu estava lá. Aí a festa da sua igreja, ao completar 150 anos, não dava para ser mais na Catedral Presbiteriana. Foi então no centro, aonde o sambódromo, aonde as pessoas festejam a carne, nós levantamos ali um altar de gratidão a Deus, e a favela desceu, o interior foi para a capital, e de várias localidades do Brasil afluíram para o sambódromo do Rio de Janeiro. Você lembra? Coral cantando, Santa Ceia, até recentemente, eu tenho ainda até hoje um cálicezinho da comemoração, vou mostrar para vocês quando vocês forem lá em casa, da comemoração dos 150 anos. Que festa linda, para a honra e glória de Deus. Os nossos corações se estremeciam diante da graça, da misericórdia, da unidade, da fé, do povo de Deus reunido mais uma vez no Rio de Janeiro. E foram-nos feito um desafio para que estivéssemos nos 200 anos da IPB. E muitos de nós que estávamos lá, nós pensávamos, mas será que eu consigo chegar em 2059? Muito difícil para muitos dos nossos que já foram, que estavam lá, que celebraram os 150 anos. Não sei se conseguirei eu estar nos 200 anos da IPB, mas é bem possível que muita gente da minha igreja atual, você que está sentado me ouvindo, possa ir em 2059, lá no Rio de Janeiro, ou aqui em Brasília, quem sabe, pode até ser aqui em Brasília, que é a capital federal, é o centro do nosso país, é Brasília. Mas prepare para essa festa. 200 anos de igreja presbiteriana, senhor presidente. Algumas festas, algumas celebrações são inesquecíveis. E esse é o nosso assunto de hoje. Quando você entra no capítulo de número 9 de Levítico, você percebe um povo que estava eufórico, celebrando. Tudo estava organizado, tudo estava posto, tudo estava sendo direcionado. A tenda santuário recebe agora a Shekinah de Deus. Porque, irmãos, depois dessa visitação, do derramamento da glória de Deus, numa tenda, no sopé de um monte, num deserto, vai acontecer na edificação do templo de Salomão. Você avança na história, você conhece a história bíblica. Quando Salomão acaba de orar, ele consagra ao Senhor o templo, diz que a glória do Senhor invade aquele lugar. Que a glória do Senhor toma os corações, toma as vidas daquelas pessoas, e agora não tem como ficar em pé diante da glória de Deus, não tem como ficar com a minha altivez, com o meu nariz em pé, com a minha arrogância, com o meu pecado, com o meu eu, diante da glória de Deus. E a glória de Deus chegou no santuário, e todos se jogam no chão, e é uma visitação maravilhosa. No tempo, no deserto, numa igreja edificada por sua glória de Deus. Por que isso não acontece mais? O que está faltando? O que está faltando na igreja atual do século 21? Não estou falando de mera manifestações, de ilusões, de induções.
Eu estou falando de você ver a glória do Senhor presente na sua igreja, no seu templo. O que está faltando, irmãos, para que a gente possa, como os nossos primeiros irmãos do centenário, com o objetivo claro que eles estavam, eles oraram pelo avivamento da igreja presbiteriana do Brasil, ao completar 100 anos, eles colocaram essa igreja, a nossa igreja hoje do século XXI, na presença do Senhor, eles oraram pela expansão missionária e evangelística. Deixa eu já revelar alguma coisa para vocês sobre o nosso aniversário esse ano. Esse ano a nossa conferência vai ser uma conferência sobre missões. Prepare o seu coração, Ministério de Louvores, cânticos de missões. Nós vamos celebrar a Deus no nosso 19º aniversário. Nossa conferência esse ano vai ser sobre missiologia. Eles oraram com nós. Eles pediram fortalecimento das instituições presbiterianas. Eles pediram a afirmação da fé reformada no Brasil. Você imagina o quanto essa igreja, ela atravessou preconceitos, ela atravessou fases e período que nós não éramos reconhecidos, que a nossa fé, a fé reformada não era conhecida. Você imagina que nós somos chamados de sobeterianos, que nós somos chamados de frios, que essa igreja perdeu a sua relevância nacional, mas a igreja marchou, atravessou os 100 anos, atravessou os 150 anos, estamos rumo aos 200 anos, e a nossa oração tem que ser: desça a glória de Deus nessa igreja, consuma fogo consumidor os pecados dos presbiterianos. A gente precisa entender isso. Não basta ter uma boa ortodoxia, não basta ter uma boa doutrina, não basta saber os solas, não basta saber a flor do calvinismo, não basta saber a confissão de fé do Westminster, não basta saber as institutas de Calvino. O que você precisa é ortopraxia, prática de tudo que você sabe. Está tudo pronto, está tudo organizado. E por que a glória do Senhor não invade a igreja hoje? Por que será? A semana passada nós vimos um assunto. No sermão passado vimos as prescrições do Senhor. Prescrições para oferecer um culto vivo, santo, agradável a Deus. Quais foram as prescrições que nós vimos no sermão passado, no contexto passado? Olhe no seu texto, na sua Bíblia: apresentar um novilho da oferta pelo pecado. Venham à igreja, tragam a minha oferta, meu coração, minha mente, minha consciência. E digo: Senhor, eu sou o maior pecador que existe. Lava meu coração. Apresentar o carneiro do holocausto, que era a consagração. Reconheço o meu pecado, me consagro diante de ti. Moisés, tira as sandálias dos nossos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Terceiro lugar, vimos na semana passada: tenho que apresentar a minha oferta movida, minha oferta de gratidão, para que o último tópico do sermão de domingo passado aconteça. Haja a unção sobre todos. E a unção, como falamos na semana passada, uns são e outros não. Você sabe se você é ungido, consagrado, separado, dedicado ao Senhor, ou você brinca com a unção derramada, pensando que é, mas não é. Sequência do capítulo 9, assunto novo, tudo pronto. E à luz do verso 5 eu trago meu tema nessa noite, onde eu quero abordar, amados: toda a congregação se pôs perante o Senhor. A congregação perante ao Senhor. Vamos parar e pensar um pouquinho nesse tema. Será que a nossa congregação está diante do Senhor? Você crê mesmo que você está diante do Senhor? Você crê mesmo que veio prestar um culto ao Senhor? Um serviço ao Senhor?
Você crê mesmo que a congregação, ela não está alienada do seu Senhor? Será que o cabeça dessa igreja está presente? Será que eu sou o corpo dessa igreja? Por que eu me reúno domingo após domingo? Por que eu estou lendo a palavra? Porque eu digo que tu és soberano, e é uma mentira. Não há Deus maior, e é uma falácia. Posso todas as... Você não pode nada. Irmãos, vamos ser sinceros, irmãos. Ser sinceros, irmãos. Muitas vezes a congregação não está perante o Senhor. Muitas vezes esse povo se reúne e esse Jesus, esse povo me segue. Você sabe que Jesus falou nesse princípio. Você sabe. Esse povo me segue pelo pão que perece, pela comida, pela cura, pela prosperidade. Esse povo me segue porque quer alguma coisa mística. Ah, Jesus, basta fazer uma magiquinha que eu vou acreditar. Basta, Jesus, massagear o meu ego que eu vou crer. Basta, Jesus. Sempre tem alguma coisa para Jesus fazer para você. Meu irmão, não sei. Não precisa nada, não. Será que a igreja está perante o Senhor? Do verso 1 ao verso 6, irmãos. Capeando o nosso termo. A congregação estava perante o Senhor em primeiro lugar, para ver a glória. A glória do Senhor. Esses versículos de 1 a 6 expressa que depois que Moisés trabalhou, conversou com Arão, ensinou a Arão tudo que deveria ser feito, ele disse: chega-te ao altar. As coisas acontecem no altar, as coisas acontecem na presença do Senhor, as coisas acontecem diante do Senhor. Oh, como é bom chegar ao altar do Senhor, chegar na presença do Senhor. E quando eu chego no altar do Senhor, eu faço o quê? O teu texto diz: você faz expiação por ti e pelo povo. Arão, peça perdão pelos seus pecados, ofereça um novilho de 1 ano pelos seus pecados, pelos pecados do povo. Meu irmão querido, minha irmã querida, quando a gente começa a chorar pelo povo de Deus, quando a gente começa a chorar pela vida dos irmãos, quando a gente começa a pedir: Deus, tira a capa de Acã, a gente sabe que alguns pecados estão entranhados na vida da igreja, que alguns pecados ocultos maculam o Senhor, que eu participar da ceia sem consertar, não há expectativa nenhuma de você não participar da ceia. O que você tem que fazer é ser disciplinado, é tratar a sua vida, mas toda vez que você brinca com a ceia do Senhor, você enfraquece o corpo de Cristo, você não percebe as prescrições do Senhor. Então a glória do Senhor é minimizada. Arão oferece primeiramente uma oferta pelo teu pecado, varão, por si mesmo. Irmãos, os pastores, meu Deus do céu, quantos escândalos. Ore pela gente, ore pelos pastores, ore pelos preguiçosos, ore. Porque o que é mais desafiador hoje é ser um pastor de uma igreja. Há 32, essa semana eu completei, me deram de presente uma imagem que foi artificial, viu, gente? Eu gostei tanto, que estava tão bonita aquela imagem. Aí eu botei aquela imagem lá e ele falou: pai, isso é artificial. Eu sei, veio do Supremo Concílio. Eu já me credenciaram para o Supremo Concílio. E aí eu coloquei aquela imagem lá, porque vai sair lá no Supremo Concílio lá. A Catarina morreu de rir. Falei: pai, não, para mim eu estou assim, estou inteirão, estou bonita. 32 anos de bebê. 32 anos como pastor. Mas se Deus não tivesse me chamado, eu não queria ser pastor. Eu não queria ser pastor. Ser pastor 32 anos depois é desafiador. E ser pastor daqui para frente vai ser muito
mais desafiador. Se não for pelo chamado do Senhor, pela vocação do Senhor, ninguém que está aqui nunca se atreva a ser um pastor e estar à frente de uma igreja, porque, irmãos, os maiores desafios hoje, os maiores escândalos hoje, estão vindo de pastores, de líderes que estão à frente de uma igreja, gente que está sendo processada pelas CPMIs da vida, gente que está brincando em extorquir o corpo, o rebanho de Cristo, gente que coloca uma Bíblia debaixo do braço e não tem formação, e sai dizendo eu sou pastor, e é isso, é aquilo, e o fogo do inferno vai consumir todos. Porque você já viu aqui que Deus não teve lugar nisso, né? E nós vamos ver semana que vem que 2 filhos levitas receberam comissão. Então, essa historinha de semana que vem não está aqui à toa. Tem alguma coisa importante nisso aí para a gente ver. E quantos estão acendendo fogo do céu? Segundo lugar, 7:22. A congregação perante o Senhor. Se em primeiro lugar vê a glória, em segundo lugar recebe a bênção. Irmãos queridos, como é bom perceber que Arão e seus filhos viabilizam o efeito da oferta pelo pecado ao manusear o sangue. Arão prossegue com o holocausto por si mesmo, as ofertas da congregação seguem da mesma ordem como foi prescrita por Deus. Então entraram Moisés e Arão, e saindo abençoaram o povo. O Pentateuco e a Septuaginta traduzem esses textos em sírico e diz em favor do povo. Saíram em favor do povo. A bênção é em seu favor. Não adianta a gente ouvir toda semana, eu já cansei de ver irmãos que ficam até quase ao término, mas não recebem a bênção apostólica, o bolo da cereja, que a graça do Senhor, a misericórdia, ele já está longe, ele já está em casa vendo Fantástico. O que acontece com o crente que faz isso? Dá vontade de laçar, ou dar uma ordem para o diabo. Agora aqui a gente está fácil, né? Fecha a porta e deixa ninguém sair, só depois do tripsamento. Mas tem gente que não recebe nem a bênção. Você parou para pensar na importância da bênção? Arão abençoou em favor do povo, ele ergue as suas mãos. Na tradução padrão, na direção do povo, ele fez isso em sua direção. Deus agora abençoa esse povo. Deus agora enche de bênção, de graça, de alegria, de unção. Que a graça, que a tua maravilha possa vir sobre a vida desse povo. Lembra-se quando Salomão fez isso? Lá em 1 Reis, capítulo 8, 14 a 21, 54 a 56, ele deu 2 bênçãos da dedicação do templo. Porém, se Arão abençoou o povo a partir do altar, porque ele os abençoa novamente no versículo seguinte, isso é uma reiteração da mesma bênção, uma continuação da mesma bênção. Ao invés disso, não seria possível Arão, se estivesse abençoando as ofertas, ao se posicionar no topo do degrau do altar, como em 1 Samuel 9:13, registra-se que Samuel veio abençoar o sacrifício. Tu faz, tanto fez. O que nós temos aqui de importância é receber a bênção, as orações do sacerdote, para que se cumprisse plenamente os propósitos de Deus na vida daquele povo que estava no deserto, que andaria 40 anos no deserto. Mas, como Moisés endossa aqui, Arão agora está preparado para assumir o papel de Moisés como sumo sacerdote. Nacionalmente agora ele é o líder espiritual. Para indicar a aprovação divina, a glória do Senhor do Sinai aparece. A glória do Senhor apareceu a todo o povo.
E saiu fogo, sinais de confirmação, teofanias, como descrita em Êxodo 4:8, e seguinte 7:8, e seguinte também Deuteronômio 13:2, e vários textos que demonstram a Shekinah e a glória do Senhor, como Isaías 38, verso 7. A presença do Senhor naquele lugar. Será, amados? Por que será, queridos? Que a bênção do Senhor, muitas vezes, é uma bênção vazia. Não vai para lá, ela volta. O que está acontecendo? Irmãs, quando você chega no finalzinho do capítulo de verso 9, você lê assim, 9, 23 e 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, saindo a abençoar o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos, e eis que saiu fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. A congregação perante ao Senhor, em terceiro lugar, leva o povo a jubilar-se e prostrar-se diante de Deus. Quando foi a última vez que você teve no seu coração o jubiloso? Ou um cântico, eu sonho, viu, irmãos, em ter na nossa igreja um conjunto coral. Porque existem melodias que o coral canta que são eternas. Você que gosta de cantar, venha participar do coral. Não sei como é que nós vamos fazer isso. Nós vamos orar a Deus para o maestro aparecer. Alguém que leia a partitura. Tem que saber ler partitura para ensinar o povo. Deus vai colocar no nosso meio alguém com coragem, que saiba ler partitura, para a gente colocar tenor, baixo, contralto e soprano. E mezzo. Aí tem mezzo para todo lado. E aí nós vamos cantar. Jubiloso celebrar. Lembra desse canto? Só quem cantou em coral sabe disso. Quem cantou não sabe. Você já saiu jubiloso da igreja, aqui, do culto? Quando foi a última vez que você saiu radiante? O seu rosto brilhava mais do que o sol, do que a lua. Quando foi a última vez que você saiu daqui com a sua fisionomia transformada? Deus falou comigo hoje, eu entendi a tua palavra, eu compreendi a ação de Deus, eu estou jubiloso. Porque, irmãos, o que acontece hoje com o povo que vai à igreja? Desde o altar, daquele que prega até aquele que senta, tá? E eu coloco também no meio. Não é uma fisionomia feliz, alegre, jubilosa. É uma fisionomia cansada, velho. É um maracujá de gaveta velha que eu sempre cito. É isso mesmo. Ó vida, ó, que coisa feia. Irmãos, você tem um óleo da unção, tem o Espírito Santo, tem a presença de Jesus, tem a glória de Jesus. Coloque isso no seu coração, na sua vida, para a semana. Eu tenho que ir embora jubiloso. Em casa você pesquisa lá na IA, inteligência artificial. O que é jubilar-se no Senhor? Você vai ver. É um estudo. Mas o fato é que quando a glória do Senhor está, ninguém consegue permanecer de pé. Ninguém consegue permanecer de pé. Sua visão do mundo. Quantas pessoas tiveram contato com Jesus? Então, se você quer ver a Deus Pai, disse o próprio Jesus: veja a mim. Tem na minha cabeça agora a fisionomia de Zaqueu. Você pode pensar como Zaqueu se sentiu quando Jesus parou debaixo daquela árvore e disse: Zaqueu, desce depressa. Como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Zaqueu sabia que Jesus ia passar. Mas Jesus não conhecia. Conhecia sim Zaqueu antes da fundação do mundo. Mas não foi a fisionomia de Zaqueu. E ele disse mais: hoje eu vou da sua casa. Será que Zaqueu pensou que se a casa dele estava arrumada, se ele tinha comida para oferecer? Como é que Zaqueu, como é que se a esposa?
Se ele é casado, será que a esposa ia receber bem? Porque esse negócio, meus queridos irmãos, deixa eu ensinar uma coisa a vocês. Depois de algum tempo casado, eu posso ensinar. Não leve ninguém na sua casa sem antes falar com a sua esposa, senão você vai arrumar um problema sério. Você sabe disso, meu varão? Fala antes, posso, fulano de tal está querendo ir aí. Pode ser o seu melhor amigo. Fale antes. Zaqueu não perguntou nem a esposa dele se podia levar Jesus aí. Na mesma hora ele pulou daquele galho lá, vamos embora agora. Como foi Jesus não Zaqueu? Ou aquela senhora que sofria 12 anos de um fluxo constante de sangue. E ela só tocou na orla do vestido de Jesus. Era uma grande multidão. Jesus parou e procurou aquela mulher e disse: vai, você está correta, porque de mim saiu. Como é que ficou o isolamento da oração? Nós, vocês veem a casa do Senhor, a presença do Senhor. Não volte para casa do mesmo jeito que você chegou aqui. Deixe a glória do Espírito Santo, chequidar no Senhor, tomar a sua vida. Eu quero terminar esse culto. Eu quero dizer para você que a confissão de fé de Westminster fala da fé salvadora como base de uma ponte profunda para todos nós. E inciso primeiro diz a graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crerem para a salvação das suas almas. É a obra que o Espírito de Cristo faz nos nossos corações. É Cristo que faz, através do Espírito Santo, essa confirmação, esse chamado irresistível, essa graça irresistível. 1 Coríntios 2,3 diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E Hebreus capítulo 12, verso 2 expressa: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus e intercede por todos nós. Você crê nisso? Então, a congregação perante ao Senhor precisa passar por esses 3 passos. Quais? Primeiro, ver a glória do Senhor. Segundo, receber a bênção. Terceiro, alegrar-se, jubilar-se, mas jogar os seus joelhinhos em terra e dizer: louvado seja, engrandecido seja nosso Senhor. Que Deus nos ajude. Que você possa colocar esse texto numa aplicação prática. Portanto, esse contexto da sequência de Levítico 9, de 1 a 24, descreve o início oficial do ministério sacerdotal de Arão. A partir de agora não é mais Moisés. Moisés recebeu as instruções, Moisés discipulou Arão e os seus filhos, e agora consagração total de Arão. Arão e os seus filhos. Pela primeira vez, Arão exerce publicamente as suas funções de sacerdotes, e o povo presencia a manifestação e a glória de Deus. Versículo 1, versículo 7, a ordem para iniciar os sacrifícios. Versículo 8, versículo 11, sacrifícios pelos pecados. Versículo 12 e 14, o holocausto de Arão. Versículos de 15 a 21, sacrifícios pelo povo. Versículos 22 a 24, a bênção sacerdotal e a manifestação da glória de Deus. Eu trago 3 sugestões de 3 princípios e valores para nós nessa noite. Se você quiser anotar, fique à vontade. Pastor, quais são esses 3 princípios e valores para a minha vida? Primeiro, o culto
deve seguir a vontade revelada de Deus. O culto deve seguir a vontade revelada de Deus. Deus é quem determina como deve ser adorado. O culto não é moldado pelas preferências humanas. Mas eu não cantei aquele cântico. O pastor não pediu para que eu orasse. Mas não aconteceu isso. O culto deve ser moldado pela revelação divina, não pelas preferências minhas. Levítico 9, Arão e o povo fazem como o Senhor ordenar. Como o Senhor ordenar. Irmãos, não é como você quer. É como o Senhor quer. Não é como eu quero. É como o Senhor quer. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos sermos ensinados. Ensinados. Louvado seja pela Igreja Presbiteriana no Brasil. Igreja reformada? Sempre reformando. Tá ali, o povo não está sabendo, não. Igreja reformada? Sempre reformando. Isso é muito importante para você e para todos nós. Sempre reformando a luz da palavra de Deus. Sempre avaliando o nosso caráter, nossos princípios, nossos valores, nossas posturas. Irmãos, desde domingo passado nós estamos falando de postura no culto. Houve uma prescrição. Se você não entendeu o sermão passado, volte, escute, escreva. Se você quiser, eu te dou de presente, irmão, do culto passado, porque existem prescrições para eu adorar a Deus. Deus prescreveu de uma forma certa. E hoje nós estamos vendo que tudo caminha para que a glória dele, a Shekinah dele, a presença dele, seja constante na vida da igreja. Segundo, obediência é essencial para a verdadeira adoração. A aceitação do culto está ligada à obediência. Os sacerdotes seguem exatamente as orientações dadas por Deus, e essa obediência prepara o caminho para a manifestação da sua glória. Submissão e santidade. Vamos treinar isso, porque a gente começa a entrar nessa questão. Desse lado fala submissão, desse lado fala santidade. Vamos lá. Submissão, santidade. Agora todos. Submissão, santidade. Coloca isso na sua cabeça. Você vai começar a trabalhar sobre isso. Está tudo prescrito. Está tudo organizado. A tenda está organizada. A igreja está organizada. Agora eu preciso ser submisso e eu preciso buscar a santidade. E terceiro e último lugar, a presença de Deus é o centro do culto. A presença do Senhor é o centro do culto. Princípio, o objetivo final da adoração é a manifestação da Shekinah, da glória de Deus entre o seu povo. Deus é o mesmo. Deus não mudou. Se Deus não mudou, quem mudou somos nós. Quem mudou é o adorador. Quem mudou são aqueles que chegam para ofertar ao Senhor. Quem mudou são aqueles que acham que o culto é meramente um entretenimento dominical. Quem mudou é aquele que quer barganhar, trocar algo com Deus. Quem mudou é você. Porque Deus não mudou. Deus, Ele é hoje, amanhã e eternamente. Só lhe dei glória. Deus te abençoe, amado. Que a reverência e o temor esteja entre nós. Reverência e temor. Deus está nesse lugar. Deus está aqui. Ou eu aprendo isso. E eu vou ficar 40 anos andando. Sabe qual foi a resposta do povo? Olha lá. Passa pela última vez os seus olhos. Na parte finalzinha do verso 24. Finalzinho do verso 24. Sabe qual foi a resposta do povo? Gritos de alegria. Gritos de alegria. E prostração. O texto mostra que a presença de Deus produz adoração reverente e reconhecimento da sua majestade. Levítico 9 ensina que o culto bíblico envolve fidelidade à palavra,
obediência sincera e reverência diante da presença de Deus. Nesse contexto, é nesse contexto que o Senhor manifesta a sua glória. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Só você pode falar com Deus agora. Só você pode entender e buscar respostas para a sua alma, para a sua vida. Você vai sair daqui hoje de forma diferente. Formoseie o seu rosto. Formoseie o seu rosto. Eu estou tão feliz hoje, irmãos. Tão feliz, tão feliz. A Letícia, filha do irmão Clécio, pediu que eu orasse para que ela engravidasse. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, presenteou aquele casal com filho. Toda honra seja dada ao Senhor Deus. Eu não tenho dúvidas que estar na presença do Senhor é a melhor coisa. Que não existem coisas impossíveis para o Senhor. Se você crê nisso, glorifique o Senhor. Você não precisa fazer alarde, mas glorifique o Senhor, que é santo, santo é o Senhor, que sabe de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por esse texto, pelo exemplo, pelo modelo. Tenha compaixão de todos nós, pastores, seminaristas, missionários, líderes, pregadores. Deus, nós somos os maiores pecadores, nós não podíamos nem estar aqui à frente do teu povo, dos teus eleitos, dos teus escolhidos, Senhor. Mas o Senhor permite e o Senhor chama. Portanto, Senhor, na nossa pequenez, na nossa insignificância, Senhor, nós pedimos, convém que o Senhor cresça, que nós diminuamos. Enche o coração da minha ovelha de fé, de esperança, de alegria. Enche esse povo que está aqui nessa noite de certeza, de convicção, de que o Senhor está lá na sua casa, no seu dia a dia, na sua vida. Deus transforma. Em nome de Jesus.